Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao Perdi Geek. No vídeo de hoje aqui do nosso Resenhando Histórias, falaremos de um conto recente do Homem-Morcego, mas que é, digamos, envolto por certas polêmicas e controvérsias, seja pelo nome envolvido ou pelo tempão que demorou para ser concluído. Falaremos de quê? A Gárgula de Gotham. Bora lá! E aí pessoal, espero que vocês estejam bem, estamos começando mais um vídeo, tá? Como eu disse nas aquisições, eu tô tentando conciliar trabalho com gravação, umas semanas pra cá o negócio tá mais apertado, né? Então não sei se eu marquei muito compromisso no vídeo de aquisições, mas vou estar tentando falar aqui, né? Que eu vou tentar pelo menos manter um vídeo por semana aqui pra vocês até as coisas se estabilizarem, tá? Eu tô planejando algumas maratonas, pensando em alguns autores para trazer trabalhos aqui para vocês, né? Tentando organizar a maratona de Hellboy também, tô pensando como é que eu vou estruturar, além de outras coisinhas, mas eu vou estar falando aqui para vocês, tá? Eu até me puxei um pouco para trazer o material para vocês aqui o mais fresco possível. Eu não tenho esse costume, só que, digamos, eu não estava numa ansiedade, mas eu estava bem curioso para ver como era a obra e principalmente como ela terminava, porque se vocês procuraram saber e estão infelizmente comprando pela Panini, né, o primeiro capítulo saiu ali para 2022, 2023. E eu já adianto para vocês, tá? Li totalmente por meios digitais, vou estar trazendo aqui a ficha técnica, só que baseado em noções do que eu vi pela internet, coisas bem por cima, beleza? Eu nem sou muito de abordar coisas do hype, mas se tiver algum fruto, algum retorno, eu posso tentar conciliar com resenhas, né, e coisas de leituras mais corriqueiras do perfil que eu trago pra cá, né? Como eu sempre falo, pelo menos um mês de delay para resenha em texto, para conversar em vídeo. Com 10 scans assim direto, eu já trago em vídeo e provavelmente, que nem no caso aqui, já adianto que não vale tanto a compra. Então vai ficar sendo vídeo pelo vídeo, tá? Se não me engano, pautado na Panini, o que eu vi na internet, tá? E pra vocês terem ideia, eu me puxei para ler duas edições em português, que eu encontrei os arquivos da Panini, e as edições 3 e 4 eu consegui só em inglês mesmo, né? Mas é digamos, uma leitura tranquila, tá? Se você tem um inglês aí, talvez iniciante, intermediário, né? Eu me considero ali, talvez, do intermediário pro avançado no máximo. Eu não sou um puta poliglota, né? Que nem o seu Madruga um troglodita. Mas eu consegui me virar bem, li tranquilo. Há poucos termos ali eu dei uma agarrada para pesquisar no tradutor mesmo. Eu não tive essa paciência, né, de esperar uma tradução de fã ou quem sabe a digitalização dos arquivos da Panini, pois quando esse vídeo está saindo para vocês, se não me engano já foi anunciada a 4ª edição física aqui no Brasil, só que ela ainda não saiu propriamente, tá? Vou estar olhando aqui para não me perder, beleza? Tirando por cima, tá, umas variações mais ou menos por aí. Capa cartão, as 4 edições, né, foi formato de minissérie, foi saindo quando dava e tal, né, nos Estados Unidos. Beleza? Recheio de papel couché, salvo engano. 4 capítulos, são edições duplas, tá? 50, 60 e poucas páginas cada voluminho, cada ediçãozinha, tá? Aproximadamente 30 e poucos reais, beleza? E no caso aí, é uma minissérie em 4 partes, como eu disse, e eu vou tentar falar um pouco mais para vocês. E novamente, já adianto que não é lá grandes coisas. Inclusive, né? Escrito, desenhado, etc. pelo Rafael Grampá. Tem uma outra galera que ajudou ele com cores e tal, mas vamos focar nele aqui hoje para acabar logo o vídeo. Então, turma, do que fala a história? Temos ali um começo típico, uma ambientação típica e tal. Talvez eu poderia falar que é inspirado no filme do Christopher Nolan, mas infelizmente eu vi muito mais ou menos o Batman Begins. Eu nunca tive saco de ver toda a trilogia, tá? Me julgue, nunca tive muito saco. Desinteresse e tal, nem sei se é ruim, o pessoal fala que é muito massa, apesar do final ser meio chongo, né? Isso aí é mais ou menos um consenso mesmo. Mas talvez ali é mais pautado ali, mais sincronizado, digamos, com o The Batman do Robert Pattinson, né? Do Matt Reeves, né? O diretor, tá? É muito longo pra lembrar, gente, vocês me perdoem, tá? Mas parece ser um Batman ali na casa dos 30 e poucos, né? Um Bruce Wayne na casa dos 30 e poucos, no máximo, um jovem adulto, talvez ali um cara que no máximo vai começar a ter a meia idade aí. E no caso ali a gente tem aquele panorama da Gotham, falando das classes sociais, que tem os ricos e os pobres, a cidade tá tudo fodida, a criminalidade, o povo na rua, o bando de drogado, né? E vai dando aquele panorama que é típico, assim, de muitas histórias, tanto no quesito urbano quanto no quesito desgraceira. E aí quando vai focando ali em um determinado momento num lugar, né? Ao mesmo tempo que eu lembrei de algumas cenas do próprio The Batman, mas eu também lembrei daquela icônica cena do plano sequência, né, ou um falso plano sequência. Tem gente que fala que aquilo lá foi muito bem montadinho do Demolidor, que é quando ele ainda tá com a roupa preta, né, e sai trocando sopapo com a galera e vai embora, assim, uma cena só, muito, muito massa. Então uma cena assim que mostra ele na pouca luz, a sombra dele assim, né, a silhueta, que o pessoal fala. E neste caso ele consegue, né, após toda essa introdução em off, passando pela cidade e tal, ele adentra
um laboratório. E nessa infiltração ao laboratório, né, ele quebra uma perna, aleja um, deixa outro paraplégico, né, que nem o pessoal brinca. O Batman não churrasca ninguém, mas alejar, o cara é mestre, né, que é quase a mesma coisa, dependendo da gravidade da porradaria, com certeza. Ele passa um, passa outro, desmaia um, chega no lugar e ele descobre ali, olhando o pessoal e soltando algumas pessoas, que é um laboratório de uma substância X, que eu ainda vou falar para vocês, só que ele é regido por um grupo criminoso. E quem são os funcionários? Mendigos, pessoas em situação de rua, moradores de rua, sei lá qual que é o termo que estão usando hoje em dia. E nisso ele vai soltando o pessoal, vai libertando, né, desmaiando os caras e tal. Quando ele começa a chegar a um ponto, né, ele vai subindo, como se fosse ali o The Raid, né, que é aquele Operação Invasão, ele vai subindo os lugares e tal. E quando ele enfim chega numa espécie de sala de comando, que seria o cara que é tipo o chefe ali do esquema da cela do lance do laboratório, ele vê um cara todo pintado de preto, um chumacinho de cabelo assim, né, parecendo aqueles galo índio. E um cara que chora muito, ele é fissurado em desenhos antigos, mais especificamente um chamado Krypton, que é justamente desse desenho que ele tira o seu próprio codinome. E neste caso, não só o lance do desenho e da violência exacerbada, uma espécie de humor splatter, né? Tem um termo splatter, se eu não me engano, que é essa violência do gore exagerado, cartunesco, né? Talvez ali meio comichão encostadinha, ou até o próprio Squeak the Mouse, né? Que eu resenhei aqui pra vocês. Se não me engano foi aqui ou foi no PSQ, fica aí o card pra vocês, beleza? E o Krypton, ele tem essa fissura, ele tem essa nóia, esse hiperfoco que nem o povo brinca nesse desenho antigo. Ele é um tanto quanto obscuro, um negócio meio cult, só que ele usa pra si desse lance de ideias e poder extravasar esse lance do psicológico avariado dele. E é um negócio engraçado, porque não tem muita explicação do porquê ele ser daquele jeito, todo pintado de preto. Roupa preta, pintado de preto, tem só uns risquinhos brancos, assim, que seriam os lances das lágrimas, porque justamente nesse, digamos, distúrbio psicológico, sei lá o que ele tem, ele chora muito, normal, no combate, quando ele faz alguma coisa, é um cara assim, meio dá pra virada, sabe? Justamente por ele ser fissurado no desenho, ele está justamente assistindo uma cena dessa, e é pautado num rolo de filme antigo, é bem legal, né? Aquele projetorzão rodando, e quando o Batman chega, ele vê o cara, eles trocam uma ideia, ele se explica ali, fala umas frases de efeito, né? Inclusive fica a nota de rodapé, algumas coisas, principalmente pro começo, depois mais pro final melhora bem. Só que o lance da narrativa e algumas frases de efeito, olha que sou eu que tô falando isso, soa meio brega. Só que é o brega ruim, né? Não é o brega cartunesco legal, o brega posado que te faz rir, né? Ou até uma forma de crítica. É meio que tentando fazer um dramalhão dos anos 80 e 90, só que numa pegada ruim. Mas, de novo, isso é só no começo, tá? Principalmente ali, o Bruce Wayne travestido de Batman. Ele fala umas coisas ali que eu falei, velho, não. Só que aí o quebra-pau começa a comer, Krypton dá martelado, o Batman troca cacete, joga aquela cordinha, né? O grappling hook dele, e vai e tal. Só que nisso, né, no meio do quebra-pau do laboratório, tanto que eles não usam arma de fogo, o Bruce ele já dá uma estranhada, e aí vai ser explicado o que? No meio do quebra-pau, por conta da catinga dos químicos e também da cacetada boa que o Krypton deu nele, o Batman, né, o Bruce Wayne, ele acaba desmaiando. Passado um tempinho, ele acorda com o laboratório vazio, o lugar meio depredado do nada. Quando ele vai ver, o lugar todo explode. O laboratório era de TNT, né? Resumindo para vocês, por isso que o pessoal não tava usando disparadores de azeitona, se é que vocês me entendem, né? Era mais armas de corte, porrete, cacetete, por conta disso, para manter o pessoal, mas ao mesmo tempo não se explodir junto, tá? E aí, nesse momento da explosão, que fica uma certa dubiedade, claro que ele não morreu, né? Porque senão a minissérie não acabaria, né? Aliás, ia acabar na primeira edição. A gente alterna, né, para duas narrativas em duplicidade. A gente sai um pouco do Batman e vai agora para uma moça, né, repórter afro, tem até um cabelo armado assim, bonitinha, charmosa, chamada de Nia Garcia. No comecinho dela, na verdade, é ela sendo meio que... não é bem expulsa, porque ela pede demissão, mas dá uma cagada lá no corpo editorial do jornal que ela trabalhava, que ela acabou falando algumas coisas justamente a favor dos pobres. Que aí é ela que vai tentar, né? Ela que era pra ser o totem da crítica social foda com as pessoas necessitadas. Ela tá conversando com o chefe da redação e ela acaba pedindo demissão porque vê que o negócio acabou azedando. Opiniões, digamos, de cunho bem mais particular, que afetariam, né, talvez as vendas ou o lance da opinião pública ficar escandalizada. O que ela fala até que não tá errado, só que visto os tempos de hoje, sou um tanto quanto manjado, né? São seres humanos, precisam de carinho, precisam de compaixão, o que não tá errado, gente, pelo amor de Deus. Só que, assim como eu reclamei do lance do Batman ficar pausado com certas coisas que não pegam bem,
é um certo discurso que nem o povo brinca, né? É o lance do Imagine, do John Lennon. Fala um negócio e tá, minha filha, mas o que você tem para propor? O que é o negócio? Até tenta um pouquinho, que eu vou tentar falar para vocês, só que aí ela sai do jornal e vai tentar essa nova empreitada a favor dos mais necessitados. Até ali, quando eu já ainda lia, né, no caso ainda estava em português, depois eles vão montar a hashtag fale ou falem por eles. Então é esse lance que vai meio que ter uma espécie, não diria bem uma guerra de classe, mas é aquele lance, digamos, do protesto pelas causas sociais, que no caso ali é até legítimo, tendo em vista ali o nível de desgraceira dessa versão de Gotham, mas não é tão bem desenvolvida. Eu vou tentar falar um pouco mais, tá? E do outro lado, também seguindo, nós temos o nosso bom e velho James Gordon, Jim Gordon, né? Aqui não tão velho, ele tá meio ruivinho ainda, então ele tá mais novo. Eu imagino que um pouco mais velho que o Batman, então vamos supor que o Batman esteja no máximo com 30 e pouquinhos, o Jim deve estar com 40 e cacetado. Só que aqui já fica um defeito, na minha opinião, dessa versão do Jim, é o design que eles põem, né? A cara dele e tal. O estilo do Grandpa, nesse caso aqui, ele remete muito às animações. Não só nos momentos do Krypton e um outro personagem que eu vou citar para vocês, só que certas, digamos, dinamizações, movimentos, sei lá como é que seria, né? O quadra a quadra ali, certas reações são cartunescas, além do ponto, na minha opinião, do que uma história do Batman poderia permitir. Claro que tem as variações, tem história com aquele Batmirim, aí vira esculacho, vira escracho e tal. Só que por conta do estilo do Grandpa, o que ele não é ruim em si, mas como eu tô falando, a própria personalidade, não, é personificação, a caracterização que ele montou pro James Gordon, na minha opinião, não ficou muito bom daqui pra baixo. O cabelinho tá legal, ele usa óculos, a taturana na cara, beleza. Só que o jeitinho do queixo dele e o traço que ele está usando pendendo para o cartoon, em alguns personagens isso é mais aparente, né, como eu já mencionei. Só que no estilo dele eu não achei tão legal. O lance do queixo dele, ele pareceu na verdade um personagem que não tem queixo, sabe aquelas pessoas que tem como se fosse o queixo pra dentro? Parecia, infelizmente, o Jim Gordon nessa versão. E no caso da vertente dele narrativa, né, falando aqui pra vocês, ele tá investigando todo um lance de misteriosos churrascamentos, né, para não falar a palavrinha aqui, envolvendo perfurações pelas costas. Tem todo um lance de pontos nevrálgicos, né, negócio do mapa da energia também, né, pontos nervosos do corpo humano, mas também aquele lance talvez da acupuntura, um feng shui, um negócio doido assim, né, não tanto pela filosofia oriental de fato, né, chinesa principalmente, mas seria um lance mais holístico, até uma beiradinha de religioso, quem sabe. E isso vai ser explicado mais pelo lado do Jim Gordon. Então nós temos isso, o Batman se lascando com o Krypton de primeiro momento, a Nia Garcia saindo do serviço para tentar fazer uma certa fama e quem sabe engajar nas redes sociais através desse lance do Fale por Eles. E por último, né, nesse primeiro momento ali, o Jim Gordon investigando todo aquele lance, né, dos misteriosos churrascamentos envolvendo perfurações e todo um plano maior. E por incrível que parível, isso tudo vai convergir de alguma forma. E é isso, pessoal, eu vou estar parando essa explicação devagarinha, né, lenta, progressiva, aos pouquinhos aqui, e vou começar a falar em âmbitos gerais, né, para não matar a graça ou o desgosto de você que vai ler depois, beleza? Essa primeira parte ali, esse primeiro capítulo, como eu disse, né, sempre vale salientar que é uma edição de páginas duplas, no sentido que no meu linguajar, eu quero dizer de tamanho duplo, né, 50, 60 e poucas aí novamente. Ali a gente já consegue ter um panorama legal do que vai ser a história, as três vertentes que vão convergir de certa forma. A Nia depois é jogada de lado, eu vou tentar falar um pouco mais, tá? E aí a gente consegue também não só ver o que é comum do Batman, né? Que é o negócio do combate ao crime, vilões diferenciados. Aqui é o mérito do Grandpa, ele inventa uma espécie, né, entre muitas aspas, um culto, né, e tal. Eu lembrei do Batman gótico, só que eu sei muito por cima, infelizmente ainda não li, vocês me perdoem, tá? Grant Morrison com Klaus Johnston, diz que é uma puta história, tá? Tem o que chama também, acho que é Devoção, não sei se tem a ver com isso, né? São os contos de Batman de antigamente, ainda quero ler. Quem sabe eu faço uma maratona aí, se Deus quiser, futuramente. Se vocês quiserem, peçam nos comentários que eu posso fazer um esforcinho, né? Um vídeo com 2 ou 3 histórias e tal, né? Cada vídeo e tal. Deixem nos comentários, beleza? Aí o Grandpa cria novos personagens, como a moça, né? Que depois vai ser mais pra frente explicado que ela que tem a ver o lance do churrascamento com as perfurações. Eu não lembro se ela tem como se fosse um nome ali dentro da entidade, mas mais pra frente o nome normal dela é chamada, né? Ela é chamada de Laura, tá? E aí também tem um cara que é como se fosse um sujeito meio padre, que tem os poderes de mariposa. Ele tem o nome de Madriposa, ai ai ai, né? O Madriposa, se não me engano é assim em português também, eu não lembro se eu li ali na parte, acho que sim.
E tem outros personagens que vão aparecendo e tal, só que tem algumas particularidades, como eu disse, dessa própria organização, que não é ruim assim o conceito, não é tão xarope, vamos dizer assim, mas tem outras que é o mais do mesmo nesse sentido, né? Tem, por exemplo, certos conceitos do tipo o Batman querer abdicar da persona de Bruce Wayne, né? Que é meio que dar ele como falecido, e aí para poder focar só no lance do vigilantismo de fato. Tem umas certas coisas ali da própria persona dele, por isso que tem esse lance até que remete talvez o The Batman nesse sentido, que ele é meio, né, entre aspas, emo, fechadão, ele não quer saber de nada, ele quer focar no trabalho, vamos dizer assim, né? Só que tem uma coisa que eu achei massa, eu não lembro tão assim frequente em outros arcos, outras épocas, mas é porque minha bagagem de Batman recorrente, né, digamos, numeração recorrente, seria talvez a saga do Batman da Panini, um exemplo assim, né, pós-crise e tal, é muito pequena, vocês me perdoem, tá? Mas eu acho massa que o Alfred, ele age como se fosse com um pai, isso aí eu tô ligado que ele já faz, mas ele faz o contraponto, ele cutuca o Batman, ele provoca, você vai falando tipo assim, não, você vai fazer porque isso é o certo. Aí o Batman, não sei o que, quer usar aquele negócio do patrão, né, que ele fica chamando de patrão Bruce, não sei o que. Aí tem hora que o Bruce, talvez por ser moleque, ou tá já pirracento com isso, bravinho, né, ele fica, cala a boca e não sei o que, e o Alfred sabe o que é bom pro cara, tanto pela questão de experiência, tanto, né, tanto por isso, quanto por ter criado o cara a vida inteira, praticamente. Tem outras particularidades que, ao longo da história, não são aquele negoção tão rocambolesco, digamos assim, só que eu achei legal a forma como é colocado. Quem sabe isso no universo regular possa agregar alguma coisa, né? Fica aí, né? Igual, por exemplo, sei lá, o universo Ultimate com o Miles, que foi trazido pra Marvel regular, que é o 616. Quem sabe esse conceito um dia possa ser usado com mais carinho, né? Mais esmero e lapidação nas histórias recorrentes do Batman, que é o lance, por exemplo, do trauma, como sempre, né, dos pais falecidos, o lance do beco e tal, do cinema, do pipoco e tal, tanto que até aparece o cara que meteu bala nos pais dele, só que nessa versão, por exemplo, ele passa por um trauma extremo, ele perde os pais e quando chega num momento ali, ele surta, por exemplo. Isso é mais explicado mais adiante na história. Ele tem um circo-tico, um negócio doido na cabeça dele e ele consegue, isso é meio foda também, né? Uma criança descobrir na cagada, né? Lê esse roteiro com certeza, mas onde está o bandido que churrascou os pais dele. E aí ele desconta e tal, ele entra numa espécie de surto violento, um surto psicótico, e arregaça o cara que meteu bala nos pais dele, né? Ao ponto de deixar o cara tetraplégico, pra vocês terem ideia. E ainda nesse aspecto, é legal porque ele vai pro Arkham, né? De certa forma, ele vira um mini louco. Tem uma ala infantil do Arkham nessa época de infância do Bruce, dessa versão da Gárgula de Gotham, que ele é tratado. Que aí também tem a ver com o lance do vilão. Vou estar falando um pouco mais, eu tô tentando pincelar de forma geral para não entregar muito ouro, né? São aspectos aí que alguns eu acho legal, outros eu acho meio broxa. Eu tô tentando apontar e desenvolver adiante aqui para vocês. Inclusive, já que eu tô falando desse negócio dos aspectos e o lance da Gárgula de Gotham, o que tem a ver? Por um lado eu achei legal, por outro eu achei meio merda. É legal a ideia em si, mas como sempre o desenvolvimento ficou a desejar, né? O que é o lance da Gárgula de Gotham? Já vou dar um spoilerzão pra vocês. Se não me engano, com a mãe, né, a Marta, ela trocava muita ideia com o filho, né? Aquele negócio, ô menininho e tal, vamos ler o livrinho aqui antes de dormir, contava poema, contava historinha, não sei o quê. E ela conta uma espécie de lenda, uma espécie de negócio folclórico, sabe? Uma história folclórica, que ela fala que, acho que é tipo um poema mesmo, que fala que um homem, se não me engano, ele encontra um filhote com sócio de demônio, né, com a asa quebrada e não sei o que. Esse homem acolhe esse bichinho e o cria. No passar dos anos, o bicho cresceu, se tornou uma gárgula, e como forma de gratidão, principalmente aquele homem, mas ali a região, né, a humanidade ali daquela região que o cara cuidou da gárgula, ele passou a proteger como sinal, né, de respeito e consideração por todo o carinho. É aquele lance, por exemplo, do bicho silvestre, que fica perto da pessoa, respeita e cuida, né, vigia e tal. Só que no lance, que vai desenvolver um pouco depois, isso eu não vou falar tanto, que é um plot twist que tem na história, a pessoa envolvendo esse lance do tratamento do psicológico do Bruce, porque essas memórias vão ser suprimidas, quase que apagadas, digamos assim, né, meio que jogadas na gaveta dentro da consciência do Bruce, a pessoa que está tocando o projeto meio que subverte esse poema, né, para justamente o lance da Gárgula de Gotham meio que acabar se tornando uma analogia, um token, um ponto de referência para o próprio, digamos, monstro interno, um bichinho, né, o capetinha, na consciência do Bruce. Não confundir, por exemplo, com aquele Zurenar, outras coisas de aspecto, né, de, digamos, defesas psicológicas que o Batman faz para si. É mais um lance de uma memória retraída de um momento extremamente violento. Momento esse que é aquele que ele quase, né, praticamente aleijou
o cara que deu o tiro nos pais. Salientando mais uma vez, porque não entra na minha cabeça, né? E eu vou falar de forma comparativa. Claro que o calibre do autor é diferente e tal, mas eu falo assim, poxa, tantas páginas e não conseguiu fechar o negócio a contento? Poxa, vocês sabem qual é outra minissérie bacana que é de páginas duplas? Batman Messias, foi resenhado aqui, vocês pesquisem no canal, qualquer coisa eu ponho nos cards, tá? É uma minissérie de 4 partes de páginas duplas, de tamanho duplo, né? Só que ali eu acho que ainda era menor, que era 40, no máximo 50 e poucas, pra vocês terem ideia. E aí, nessa versão aqui, o Rafael Grampar, ele consegue botar algumas coisas legais, como esse lance do trauma, a memória apagada, de certa forma, todo um lance místico envolvendo campos de energia e a aura sombria, vocês vão ter que ler pra entender, tá? Senão o vídeo vai ficar com 2 anos aqui de duração. Só que tem outras coisas que, na minha opinião, é muito nas coxas, é muito qualquer coisa. Se fosse por mim, não tinham nem colocado. Eu falei do negócio da Nia, eu vou retornar um pouquinho. Aborda esse negócio dos mais oprimidos, dos mais necessitados, as pessoas mais humildes de Gotham, só que o negócio chega, dá uma pincelada e sai. Mas pô, Ivan, você quer que fique focado nisso? Não, mas que foque, quando focasse, desenvolvesse a contento. Só que aí fica, o negócio do protesto fale por eles, aí some. E depois volta, ela tá no outro protesto, no momento que ela topa até com o Bruce, ela grava ele e ele fala, não vou dar esse gostinho pra você, não vou validar o seu discurso. Aí fecha o vidro na cara e o Alfred, que é o que eu falei que eu curti nessa versão, ele dá meio que uma tiradinha, né? Fala, você fazendo isso aí, você tá validando o que ela tá falando. Que é tipo, os ricos ignoram os pobres, os ricos ignoram os trabalhadores, a classe operária, o pessoal mais, digamos, necessitado da cidade, né? Porque não, nesse caso, fica um pouco mais abrangente. Começa no lance do mendigo, mas depois dá a entender que é como se fosse a população comum, né? Que nem o Emílio lá do Pânico, o afegão médio, digamos assim. E aí depois desenvolve mais um pouquinho. Eu vou estar falando aqui só brevemente para vocês terem uma ideia. Quando vocês lerem, vocês vão entender do que eu tô falando, tá? Para vocês terem uma referência já. Aparece uma outra personagem, eu vou estar falando um pouquinho assim de nada, mas a Nia tem momentos ali que eu achei meio avulso, porque ela fica amparando ela, e você pensa, pô, é uma camaradagem, só que lá na frente, no final da história, ela fica junta. Os closes e a forma dá a entender que é além de uma camaradagem, uma consideração. Moças essas que mal se conheceram, né, acabaram de se conhecer, e dá-se a entender, quem sabe, que vai ser um relacionamento de mulher com mulher, o que não tem problema. Só que justamente que eu tô reclamando, cadê o desenvolvimento dessa porra? Não tem. É só isso? Claro que não. Jim Gordon e a moça, né, que no caso a Laura, vamos falar assim pra ficar fácil, a roupa dela é legal, é num couro vermelho, porque tem a ver com a corporação, com um grupo, tipo uma seita misteriosa do vilão, né, já vou falar o nome dele aqui, é o Dr. Geist, pra ficar fácil, tá? Aí vocês vão ter que ler pra entender um pouco mais os conceitos, senão, de novo aí, o vídeo vai ficar gigantesco. Beleza? E nisso, o lance do Dr. Geist com a Laura, o lance ali envolvendo ela e depois começa a resvalar no Jim, porque ele começa a investigação que vai resvalar na Laura, porque a Laura tá fazendo os bagulhos contra, se eu não me engano, o Madriposa, que foi um dos caras que criou ela ali, treinou ela, né, pra ser tipo essa assassina e tal, mas também ele responde ao Dr. Geist, então é meio que uma hierarquia, sabe? Enquanto isso, do próprio Jim tá investigando o lance dessa hierarquia do Dr. Geist, né, que involuntariamente vai acabar descambando lá na ponta do negócio, o Jim, ele parece ter uns certos traumas e umas tristezas guardadas dentro dele, envolvendo aparentemente a filha, provavelmente a Bárbara, né, creio eu, e também a esposa. Só que toda vez que começa a querer falar disso, até a Laura, ela tem uns poderes assim meio psíquicos, né, vai falar dentro da mente dele e tal, fala mais que é como se fossem poderes místicos, mas é um psiquismo, né, aquele lance de falar nas mentes e tal, tipo como se fosse a Jean Grey, por exemplo, né, faz projeções, faz ele ver as coisas e tal. Ele entra até no mini surto ali para poder apavorar, para a Laura, no caso, mostrar o argumento dela sobre determinada situação. E aí quando você acha que vai querer desenvolver do Jim, então eu fiquei curioso. Falei, porra, o cara tá triste, o cara, cadê a esposa, cadê a Bárbara? Ou que por ser o multiverso, aquela versão daquele filho dele, que é serial killer, né, que aparece naquele Batman Espelho Sombrio do Scott Snyder, por exemplo. Cadê os filhos? Cadê o desenvolvimento da esposa? Ele é só um cara que tá sozinho. Quando você acha que vai falar, a história desvia. Aí tem um outro momento mais pra frente que vai tentar falar, a história muda o rumo de novo. Falei, porra, pelo amor de Deus, Grampar, tira 2 páginas aí e conta da vida do cara, velho. Mas pelo menos ali no que tá dentro da história, quando esbarra com o Batman, o lance da investigação roda, tá? O trem engrene, vai bonitinho. É que quando foca, né, quando inventa de focar, na verdade, no Jim, não vai. Vai contar, aí muda. Vou falar um pouquinho do negócio dele, aí muda. Aí você não sabe se o cara fez uma cagada, se é que nem, por exemplo, naquele Batman Gritos da Noite, que tem um surto por ser um trabalho muito carregado, muito estressante, né? Ele quase desconta no filho dele, né? Porque no Batman Gritos da Noite ele tem uma menina, ele não tem a Bárbara ainda, por exemplo.
Se você leu, você vai entender do que eu tô falando. Então você não sabe se é um surto de raiva, se ele deu um pipoco na mulher dele sem querer, se ele, sei lá, aqueles negócios igual, por exemplo, em histórias de mangás, né? O pai trabalha demais e a família dele mal vê o cara. Você não sabe, você não tem ideia do que é. Você tomar uma cachaça e der um pipoco pra cima, você fica sem referência. E por último, assim, dessas coisas que eu acho que ficam a desejar, digamos assim, seria o lance do Crytoon e principalmente, como vocês bem viram na capa, acho que do volume 3, né, o Coringuinha. Em inglês tá Little Joker, então acho que em português deve ter ficado Coringuinha, não sei, tá Pequeno Coringa, fica meio escroto, né? Mas o Coringuinha, porque quando dá a cagada ali do volume 1, do volume 2, o Cryton tá sendo levado, por exemplo, pra penitenciária, ou quem sabe o asilo Arkham de uma vez. Ele consegue, acontece um combate ali e tal, pra variar ele consegue se soltar e fugir do furgão, do camburão. Ele fica julgado numa espécie daquelas casas do deserto, tipo, sei lá, aquele furgão do Breaking Bad na puta que pariu, sabe? No caso ali o Cryton consegue ficar escondido num canto, do nada aparece a porra de um pivete com a faca, instinto assassino, você não entende? E ele começa a trocar ideia, desenha uns trem, pinta a cara e começa a rir. Você pensa, porra, é assim? Né? Digamos assim, um vilão desse calibre do universo regular do Batman vai ser apresentado desse jeito nessa versão. Não é nem porque é uma criança, é porque é julgado, é feito nas coxas, velho. E aí o Cryton tem essa afinidade pelo lance do cartoon e do lance da violência, e o Coringuinha é o Coringuinha, então ele é tipo uma versão mini do Coringa que a gente conhece. Só que ele fica, você não sei o que, a gente pode combinar, a gente não sei o que lá. Tanto que lá no final eles vão meio que fazer uma dupla dinâmica. Que quando começa a dar o quebra-pau, o negócio do Dr. Geist engrena, o negócio vai fundo mesmo. Que é uma cena legal, tem uns momentos bem legais, tá? A paginação é massa, tem certas sacadas ali visuais bem legais. Tem uma que eu achei legal, apesar de um aspecto no canto superior assim. Mas tem um momento, por exemplo, que a moça que eu falei que quem sabe vai virar a namoradinha dessa Nia, né? Ela participa do grupo lá de combatentes urbanos e tal. Ela tá segurando na beirada assim, por exemplo, e ao mesmo tempo que a beirada do prédio, ela tá olhando pros quadros abaixo da página. Isso eu achei um negócio legal, uma sacada criativa. Voltando um pouco pro lance do Coringuinha aí no final, seria o que, pessoal? Lá no quebra-pau, lá na frente, que nem eu falei, os caras ainda conseguem voltar pra cidade pra fazer a arruaça, pra tentar enfrentar, porque aí vai fechar tudo, né? O Madriposa, a Laura, um outro cara que em inglês ficou é o Under, né? Então, tipo, é aquele que machuca, o machucador, sei lá como é que fica, né? Aquele que fere, né? De fazer machucados nesse sentido. Tem o Cryton e tem todo um lance envolvendo a conspiração desses caras, o Dr. Geist lá em cima e o Bruce Wayne. Aí eu não vou falar porque é uma reviravolta até que bacaninha. Assim, você fica, pô, que legal, né? Será que ele está combatendo ou ele é a fonte do problema, digamos assim? Vou deixar só assim para vocês tentarem entender, né? Vocês leiam aí da forma que vocês conseguirem. E aí o pau comer, né? Cacete, voador, os bichos vindo e tal, e negócio de energia sombria, negócio da aura sombria, né? Em inglês é a Dark Aura, né? Que nem eu falei, eu li a segunda metade em inglês. E o negócio e tal, e bem. E aí do nada aparece o Cryton com o Coringuinha nas costas, começa a ceifar lá a galera, meter o cacete. Quando do nada ele pega a galera e fala, ó, cuida do meu menino e não sei o que. Vira pro Batman e fala isso, né? Inclusive a roupa que o Batman tá usando é bem legal, porque ela é toda remendada, cheia de negócio de porrada, estofamento, martelo. É bem massa esse design dele. Se tivesse um bonequinho seria legal de se ter. Talvez tenham, né? O McFarlane é doido de fazer esses bonecos alternativos. E aí o pau comendo, o Dr. Geist vai chegando também, o negócio pegando, e aí faz tipo, sei lá, aquelas cenas de sacrifício, sabe? Ó, cuida do meu menino, que no caso é o Coringuinha, né? Seriam os pensamentos que ele fala, cuida dos meus pensamentos, não sei o que. Aí ele cai no buraco com a galera, né? E o Coringuinha fica, o Cryton praticamente aparece só pra encher o saco. Ele aparece no começo da história, meio que dá uma sumida, volta depois de qualquer jeito com o Coringuinha e aparece no fim da história nas coxas. Ó, pra vocês verem que merda. Apesar de todas essas reclamações, pessoal, o segmento do Dr. Geist, o lance do passado meio que apagado e essa própria, digamos, vou apagar ou não a persona do Bruce Wayne da sociedade gothamita, né? Se não me engano em português é esse o adjetivo que usam até hoje, se não me engano. Então, tem certos aspectos que são legais. Na minha opinião, se tivesse focado só no lance do Batman contra o tal do Dr. Geist, que também tem reviravoltas acerca de quem ele é, o que ele faz exatamente, qual é a ligação dele com o passado do Bruce, né? Entre outras coisinhas. Essa parte é até satisfatória, você entende ali o negócio, o que ele fez, né? Por quem que ele se passou, o que é o negócio, né? Não vou falar também para não entregar ouro, que aí é foda, né? Mas tem um lance ali, os entornos que são legais, são bem decentes. Só que aí, que nem eu falei, quer falar do Jim, quer falar da Laura, quer falar da Nia, quer falar de não sei quem, né? Faltou botar, sei lá, minha mãe no meio da história. Pra não falar que o vídeo é só de reclamação sobre o roteiro, gente, vou abordar um pouco a arte.
tá? Apesar de algumas coisas que eu achei bacanas, né? Tipo, o Batmóvel aqui, por exemplo, pelo menos essa versão que mostra, é chamado de máquina cega. Tem umas coisas meio high-tech além da conta, tipo uns negócios de implante cerebral que o carro responde ao pensamento dele. Eu falei, opa, calma aí, o Ghost in the Shell, pera aí, porra. Mas tem umas outras coisas legais. O jeito da roupa do Batman achei legal, porque é como se fosse uma roupa preta por baixo, com, digamos, como se fosse as pernas da calça, preso por fivelas, um lance assim, né? A máscara eu não achei tão legal, tá? Mas isso é por conta do traço do Grampar, não tem como fazer muita coisa. A máscara não me agradou. O estilo do símbolo, né? Eu ia falar elipse, mas a elipse é aquele fundo amarelo, né? Aquele solzinho que fica atrás dos símbolos mais clássicos. O jeito do morceguinho do Grampar eu não curti muito, mas isso é de gosto, tá, gente? Pelo amor de Deus. Só que, tipo assim, a caracterização do Bruce é legal, que é que nem eu falei, lembra muito do Robert Pattinson. Alguns personagens são bem feitos. Esse lance das coisas muito, digamos, na gambiarra, no improviso, que nem mais pra frente vai acontecer na história, né? Eu não mencionei tanto porque eu já falei muito, né? Pra vocês bem ver o tamanho do vídeo. Só que durante as investigações e tal, o Bruce, por exemplo, acaba topando com uma espécie de sociedade subterrânea. Tem essa sociedade de pedintes, porque também tem a ver com o lance da pegada da crítica social foda que ele tenta fazer com a tal da Nia Garcia. Só que aí também apresenta toda uma, digamos, sociedade subterrânea. O que nesse sentido, de novo, não é tão novidade, né? Como o próprio, no caso, Batman Messias. Como vocês bem lembram lá na resenha, né? Vejam lá depois, salientando aí novamente. Tem uma comunidade de moradores de rua e tal. Só que no caso do Messias, é um cara na persona dele enquanto uma figura mais pra frente, um negócio mais punjante, mais potente. Enquanto que o Dr. Geist, ele é um cara mais do falatório, ele não põe muita mão na massa e tal. Tem umas diferenças assim. Quem sabe, né, foi uma inspiração, uma homenagem ao Batman Messias, né, que é, se não me engano, Jim Starlin com Bernie Wrightson, saudoso aí, o cara foda pra caramba. E aí na figura de uns 3, 4 ali são os Rats. No caso eu li em inglês essa parte, tá, gente? Então é ratos, só que com Z no final. Talvez vá fazer ratos em português, só que com Z no final também, não sei. Mas por conta do R amarelo no canto e alguns usaram uns adereços vermelhos, eu creio que era para ser justamente os Robins dessa versão, o grupo de Robins. Só que como a forma que isso é montado e por, se não me engano, aconteceu uma parada, então no fim da história vão sobrar só 3, é como se fosse, né, tirando aí uma referência, tem muito tempo que eu li na verdade, aquele exército, aquela geração de mutantes punk que tem lá no Cavaleiro das Trevas. Então é toda uma juventude, uma galera que o Batman, além de cooptar para ele, né, ele vai treinar e tal para poder ajudar ele. E esses ratos, né, esses rats em inglês, rouba dos ricos e dá para os pobres. De novo o reforço do lance da crítica social foda, da guerra de classes, a desigualdade, etc. Né? Eu não lembro o nome dos outros personagens, mas a mocinha que quem sabe pode engatar um romance com a Nia Garcia é chamada de Lady Rat, né? Então é tipo a senhora rato, a madame rato, porque é justamente o pessoal do esgoto e tal, né? Então, eu não vou lembrar os nomes, mas quem sobra, por exemplo, é um cara fortão, que ele tem tipo um coque samurai, a Lady Rat justamente, que é uma moça branquinha, assim, tem até um pique de, quem sabe, asiática, não sei, né? E o menininho afro com os cabelinhos de dread assim e tal. Talvez essa Lady Rat seja brasileira, ou foi só esculacho da edição americana por conta do Grampar, porque ali pra edição 3, se não me engano, quando é a primeira vez que eles topam, e aí o Batman toma um cacete e essa galera dos Rats leva ele embora, a Lady Rat fala vambora, de graça, assim, em inglês você fica até sem entender por quê. Falando aí ao fim e ao cabo, digamos assim, é uma leitura que vale a pena? Honestamente, do fundo do meu coração, eu acho que não. Por quê? Justamente nesse sentido. São, de novo, uma minissérie de 4 partes, de páginas duplas, né, de tamanho duplo, e o corno do Grampar não conseguiu desenvolver a contento. Ele quis abraçar muita coisa e acabou não entregando tanto. De novo, se ele tivesse, quem sabe, focado na Nia e no Batman, no Jim e no Batman, ou melhor ainda, só no Batman, que aí dependendo da breves vislumbres, é só da Laura, alguma outra coisa, o lance da sociedade e tal, você poderia ficar um pouco mais, né, tipo, não, beleza, não desenvolveu tanta coisa, mas ficou ali centrado no que é mais importante. E aí é um palpite meu. Algumas pontas abertas, esse indício, quem sabe, da Nia com a Lady Rat, algumas outras coisas. O Jim Gordon, ao fim da minissérie, ele vai tentar resolver, porque ele conversou muito com a Laura e teve as epifanias também durante a investigação. Ele cria coragem para tirar os esqueletos do armário e resolver a treta dele com a família dele, com a esposa e tal, né, quem sabe. No fim da história também, a Laura, ela vai embora de Gotham, porque depois que acaba o quebra-pau, e também envolve uma espécie de high society, né, que também tem a ver ali
com uma certa, um financiamento do Dr. Geist, que aí seria o pessoal, se não me engano, do Clube Concórdia, né, o Concórdia Club, em inglês, né, no caso Club, ai meu Deus, eles meio que põem um ponto final e vê o que a gente já sabe, né, tem coisa que o Batman faz que o Bruce e o Wayne não podem fazer, e vice-versa. Tanto que aí no fim, né, o Bruce tá de ternão, gravata vermelha, bem bonito, bem posturado, né? E aí ele vai começar a fazer parte do Clube Concórdia justamente para fins de infiltração, conseguir informações, né? Aquele lance da High Society, da elite gotamita, que, né, muito provavelmente ele consegue usufruir ali, né? De quem sabe alguns fundos, alguma coisa, né? E aí mostra os Rats sendo treinados usando uma roupinha mais combinadinha entre eles, o Batman usando uma roupona foda, né, que aí fica o spoiler, é justamente a primeira imagem da capa, né, eu achei bem massa essa roupa, né, que é como eu falei, como se fosse a gárgula de fato de Gotham agora, tipo um fechamento da história. Só que aí o Jim vai resolver as tretas dele, a Nia, quem sabe, vai dar uns pega na Lady Rat, a Laura vai embora, o negócio fica aberto, e aí eu fico pensando, será mesmo que vai ter uma expansão de universo? Será que o Grandpa vai ter essa coragem? Eu particularmente não acharia ruim. A gente tem um Cavaleiro Branco aí, né? E de novo, em vista das edições do Grandpa, a maioria das minisséries do Cavaleiro Branco, né? Do Murphy Verso, né? Do Cavaleiro Branco Verso, sei lá como é que a gente pode falar. Neste caso tem até 10 edições, 12 edições por minissérie. Eu li até ali a Maldição, se eu não me engano, né? Ainda tem que ler a da Arlequina, Batman do Futuro, várias outras coisas, a Geração Coringa também, se não me engano, cacetada de coisa agora, perdeu até a graça um pouco, só que ali você consegue meio que entender que o Murphy tá desenvolvendo, tá expandindo e tal, né, enquanto que o Grandpa, né, joga um monte de coisas, demorou aí 3, 4 anos, entrega um negócio aquém do esperado e você pensa, né, poxa bicho, imagina a pessoa que leu isso aos poucos, ou tá comprando aos poucos. Eu tive um colega que falou que começou a reler do zero 3 vezes, porque toda vez que pegava a nova edição que saía aqui no Brasil, ele tinha que ler do zero, porque ele esquecia tudo. Desculpa o tamanho do vídeo, espero que vocês tenham gostado, tá? Fiquem com as artes, não esqueça também do Correio Multiversal. E quem sabe eu vou trazer aí novas resenhas de Batman e tal. Tô pensando em algumas minisséries isoladas para ficar mais fácil de trazer aqui para vocês. Beleza? Um beijo, um abraço, muito obrigado por tudo, nos vemos na próxima. Tchau, tchau, valeu.